Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem, esse podcast que você ama, sei que você fica ansioso, igual como nós, né? E toda semana eu fico esperando saber qual vai ser o tema, né? O que é que a gente vai falar. Eu estou aqui com ela, né? Andressa Vale, uhul! Isso, se você ainda não me conhece, me chamo Felipe Macedo e hoje tem um tema bem interessante. Andressa, qual é o tema do nosso papo de hoje? Doenças crônicas. Ei, pena que é ao vivo, né? Aí não pode colocar aqueles efeitos, né? Meu Deus do céu. Não, gente, essas coisas é assim, ó, não é ensaiada, viu? A Andressa tira assim, da cabeça dela e sai. Foi da minha cabeça. Vai vozes, né? É, exatamente. Eu acho com que esse final de ano tá todo mundo meio assim, né? O pessoal da enfermagem tá tudo meio assim da cabeça, né? Final de Não tem mais semestre, ninguém é o povo que normal. estuda, né, minha gente? Exatamente. Estuda, trabalha, dá plantão, Exatamente. dá Aí, aula, né? hoje a gente vai dar uma boa atualizada em vocês, viu? O conteúdo tá, assim, bem diversificado, várias doenças crônicas aí para vocês pegarem um pouco da nossa realidade, né? Das nossas práticas aí que nós temos e trazer um pouco aí para vocês, né? Que é o nosso maior intuito, né? Deixarem vocês cada vez mais afiados, viu? Exatamente. Então, lembrar que a doença crônica ela vai ser presente aí praticamente em todos os níveis de atenção, né? Seja dentro do hospital, seja na unidade básica de saúde. Mas aí a gente vai entender, né, o que é essa doença crônica, né? Quais são as principais, né? Por que que é importante a gente falar sobre elas, né? Mas antes da gente começar o nosso tema, gostaria já de lembrar vocês, tá? Que conheçam nossa plataforma, o EA de enfermagem, tá bom? Lá a gente tem vários cursos, tá bom? Inclusive cursos também que a gente fala sobre diabetes, fala sobre pressão arterial, fala sobre as doenças de modo geral, tá bom? Todos os nossos cursos com certificados reconhecidos pelo MEC, tá bom? Então eu tenho certeza que vale muito a pena para você se capacitar. E aí, para dar início, né, Andressa, vamos explicar para o aluno o que é doença crônica, né? Essa própria palavra crônica, né? O que isso significa? Gente, assim, a doença crônica, né, como o Felipe falou, é uma doença que ela vai estar muito na nossa rotina, né? Tanto ali em pacientes internados, como aquele paciente de portinho, né? Então, a gente precisa saber lidar com diversas situações e doenças também. A doença crônica, gente, ela vai ser uma doença na qual o paciente vai passar por muito tempo com essa doença, ou seja, aquelas doenças que não têm cura. Dentre o exemplo que eu posso dar para vocês, é a diabetes, é a hipertensão, é a asma, né, o reumatismo, que são doenças que a gente sabe que são doenças prolongadas, que aquela pessoa provavelmente vai morrer com aquela doença, né, que infelizmente é uma doença que não tem cura, tá certo? Então a gente considera assim essas doenças crônicas. Isso, exatamente. Aí, pessoal, acho que um dos grandes desafios, né, quando a gente fala de doença crônica, é a gente lembrar daquele período, como a Andressa falou, a doença crônica é uma doença que ela não tem cura, né? Então, a própria diabetes, você perguntar assim, tem cura a diabetes? Não, não tem. A pressão alta, não tem cura. Ela tem o quê? Ela tem tratamento, né? Então, às vezes o paciente vem, ele sabe que tem um diagnóstico ali de diabetes, pressão alta, e ele pergunta assim, né? Pergunta pra gente, doutor, né? Ou então, mocinho, rapaz, jovem, não sei como é que o paciente chama. Mas depende de como for ele perguntar assim, sim, eu vou tomar essa medicação por quanto tempo, né? E às vezes, até essa pergunta, às vezes ele não faz pro médico, às vezes ele fica até com vergonha e pergunta pra gente. Vou tomar até quanto tempo, né? E aí, às vezes, ele até já veio do médico, aí às vezes, olha, o doutor passa essa medicação, mas não me disse quanto tempo eu vou tomar. E aí ele fica com aquela dúvida, e a gente tem que explicar para ele, dizer, olha, realmente é de uso contínuo. Essa medicação é de uso contínuo, no caso, o senhor não vai deixar de tomar, né? O senhor vai precisar fazer um acompanhamento, porque o que o senhor tem é uma doença que necessita de cuidado constante, né? Então, a gente vai sempre acompanhar e fazer um tratamento. Ela não tem cura, de fato, mas tem controle, tá bom? Então, é interessante, né, que a gente sempre esteja vendo esse paciente, né? Principalmente o médico, o enfermeiro, né, está ali lado a lado, para a gente acompanhar essa pessoa, né? Saber se realmente está dando certo aquela medicação, ou se precisa mudar de alguma forma, né? É interessante que esse paciente seja acompanhado também por um médico especialista naquela condição. E aí, falando de desafios, né?
Um dos maiores desafios é quando o paciente ele está naquele período que ele já se acostumou com aqueles cuidados. Então, digamos, acabei de saber que eu tenho diabetes. Como é que acontece, Andressa? Assim que a pessoa sabe que tem diabetes, o que é que acontece com a vida dela, geralmente? Pronto, né? Inclusive, eu costumo até falar, a gente tem dois tipos de pacientes, né? A gente tem um paciente que a gente chega para aquele paciente assim, ó, sua glicemia tá 400, aí o paciente, já teve pior, É, né? pior E que a é gente verdade. tem aquele paciente que diz assim, sua glicemia deu um pouco alterada, tá 160, aí o paciente, meu Deus, eu vou Já morrer, sou. Eu né? seria essa pessoa, eu seria o dois, porque eu sou assim, A gente tem ansiosíssima. esses dois tipos de paciente, minha gente. Então, assim, a nossa prática, ela vai ser assim, ó, bem diversificada, né? Então, assim, logo de cara, vai depender de cada paciente. Tem paciente que ignora o fato de estar com diabetes, de estar com hipertensão, e tem pacientes que, assim, acham que é o fim, que é a morte, né? Que vai chegar ali, é Deus puxando É, pela mão inclusive, já, tô né? falando isso, Anderson, eu lembrei. Ontem eu tava estudando sobre a síndrome do idoso frágil, né? Sim. Aí eu pensando, eu vendo os sinais e sintomas, aí dizendo que um dos sintomas é cansaço constante, indisposição, fadiga. Eu fiquei, meu Deus, será que eu tenho? Será que eu tenho a síndrome do idoso frágil? Eu tô novo, eu já tenho síndrome do idoso frágil. Aí já comecei, né? Então a ansiedade assim abriu. Já pensa, meu Deus, já estou nas últimas. Aí, quando a gente tá com a de saúde mental, É, né? Que a gente fica se identificando não, com a gente acha que tem esquizofrenia, tudo. né? Com tudo, né? Exatamente. Autismo, né? É, Na hora eu acho, não, sou não, autista, minha pelo gente. menos As uma. características são minhas, né? Acho TDAH, quando todas. dentro de um hospital ou dentro de uma sala de aula de turma de enfermagem tem que ter pelo menos uma pessoa hipocondríaca, né? Que é Tem. aquela pessoa que acha que tem tudo, que tudo vai Todas as acontecer. doenças ela tem. É, exatamente. Ou então a avó dela tem, né? Porque sempre é aquela pessoa que você fala uma doença, ai, minha avó tem isso. É. Ai, minha avó tem isso. É incrível. Mas, enfim, como a Andressa tava dizendo, né, existe dois tipos de pessoa. Existe aquela que, tá de boa, glicemia em 400, 600. Não, oxe, já Já teve teve até em pior. 800, já teve no high, né? Que é aquele quando tá o HI ali, que a gente sabe nem o que é que tá de tão alto. E às vezes aquela tá super de boa. Mas existe também aquela pessoa que acabou de descobrir que ela surta, ela diz, meu Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso parar tudo. E ela entra naquele mecanismo de alerta, né? Que, meu Deus, perigo, perigo, perigo. E aí ela vai fazer de tudo para controlar, né? Então ela vai procurar se engajar no tratamento, né? E essa Inclusive, eu fui parte. assim, Felipe, quando eu Uhum, descobri que eu tava foi. Eu pré-diabética, eu tava lembrando surtei. disso, Eu quando tu surtei, falou. tá, minha gente? Porque, assim, teve um tempo que eu estava pré-diabética, que foi o tempo que eu tava obesa, né? Tanto que eu já até falei aqui nos podcasts que eu já diminui 30 quilos, viu, minha gente? Perdi 30 quilos já só à base da dieta e da atividade física, né? E, assim, quando eu descobri que eu estava pré-diabética, eu simplesmente surtei, né? Na minha cabeça, não vou mais comer, né? Só que aí depois eu fui pro nutricionista, né? Fui aprendendo a comer, Uhum. né? Porque a gente aprende a comer. Porque se a gente... Antigamente eu achava que eu me alimentava super bem, né? Hoje em dia eu já Super tenho bem, comendo o quê? quanto... Salgadinho, bolacha recheada, refrigerante. Exatamente, todo santo Super dia. bem. É. Mas me foi um surto benéfico, né? Exatamente, Então, tem né? muitas vezes que a gente precisa desses alertas mesmo, desses gatilhos, para que a gente mude de vida, realmente. Então, no caso desse, foi muito bom. E aí, o paciente, às vezes, assim que ele descobre a doença, né, como uma pressão alta, uma diabetes, às vezes ele vai se preocupar. Ele vai ficar, meu Deus, eu tenho isso, então eu vou cuidar. E esse momento é muito interessante, porque ele vai se engajar, ele começa a pesquisar, né? O grande perigo é ir pesquisar no Google, né? É, Que de repente, assim, tô com diagnóstico de diabetes. Vai pro Google, câncer. dá logo que você tem É, câncer. câncer. Todo Desse mundo é jeito. câncer. O nosso tio Google só dá diagnóstico de câncer. Mas, enfim. Mas o paciente, ele... A Andressa não tá Isso é muito, normal hoje. mas isso é muito real, minha gente, é É sério. verdade. É muito real. Não, já aconteceu comigo também. A hipocondríase aqui em pessoa. Já aconteceu comigo. Eu tenho problemas de saúde básicos. Aí, quando vai ver lá, o quê? Não é o câncer, né? Neoplasia. Ai, meu Deus do céu. É. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Aí surta. Aí vai Aí, lá no médico, isso. tô com câncer, né? É desse jeito. Provavelmente. Grey's Anatomy, É, né? bem Qualquer coisa é o quê? Câncer ou aneurisma de aorta. Então, meu Deus. Tudo é isso, né? É. Mas, enfim, voltando ao assunto, né? O paciente, ele se engaja no tratamento, ele fica com vontade de saber mais, né? Ele fica preocupado. Então, ele começa a mudar seus estilos de vida. Isso é muito interessante, né? Inclusive, para o bom controle das doenças crônicas, a gente vai falar muito das MEV, né? Que é o quê? A mudança do estilo de vida. Então, a pessoa é sedentária, pratica uma atividade física.
Ela é uma pessoa tabagista? Larga então o cigarro. É uma pessoa alcoólatra? Abandona a bebida. E assim vai. Então, essas mudanças do estilo de vida, como foi o caso de Andressa, né? Ela mudou o estilo de vida dela e foi bastante benéfico. Inclusive, só interrompendo um Aham, pode pouquinho, falar. Felipe, um dos maiores desafios que a gente tem, né, com esses pacientes que Sim. não aceitam a doença ou que até mesmo aceitam e tornam de forma banal, né? Então, tipo assim, eu tô com diabetes, e aí? Eu tô com hipertensão, e aí? Tipo, não trata, não ajuda, né? E cada vez fica mais dificultoso, aquele paciente só vai agravando o seu estado clínico, infelizmente, né? Não tem realmente um bom tratamento, porque ou ele faz de qualquer forma, ou então ele simplesmente não toma, né? Inclusive, a gente estava até debatendo aqui um pouquinho, gente, antes de começar o nosso podcast de hoje, e é muito difícil você lidar com pacientes assim, né? Com pacientes que, por exemplo, eu vou tomar, o médico vai lá, passa o tratamento, beleza, ele vai, faz o tratamento, e aí quando chega no terceiro dia, ele já acha que tá melhor e simplesmente para o tratamento. É. Infelizmente, gente, com doenças crônicas não funciona dessa forma. Doenças crônicas, como o Felipe falou no início do nosso podcast, o tratamento ele é contínuo. Ou seja, você vai tomar pelo resto da vida, né? Então, por exemplo, se você passou um glifage, né, que é um tipo de medicação para diminuir a questão da glicose no sangue, esse glifage você vai tomar até realmente ter uma melhora, né? Então, muitas vezes até o resto da sua vida. E às vezes até precisar depois de fazer uma insulina, né? Então, assim, é realmente necessário que o paciente se conscientize que ele pode ter um agravamento dessa doença. Então, por exemplo, a gente também não pode chegar para o paciente e aumentar demais a doença, mas também a gente não pode simplesmente tratar de forma banal, né? Então, a conversa, o diálogo, ele é extremamente importante. Eu não posso simplesmente só chegar para o paciente assim, tu tá com diabetes, te vira. Ó, que a medicação é essa, tu vai tomar desse jeito. Não, gente, tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo, tá certo? Que às vezes é o que deixa muito a desejar entre os profissionais, tá? Eu tô dizendo isso porque isso cabe à enfermagem, cabe à medicina, né? Não cabe só à enfermagem, cabe a todos, tá certo? Realmente os profissionais, eles estão deixando a desejar essa parte de você conversar com o paciente e dizer assim, olha, a diabetes, ela é uma doença que não tem cura, tá? Mas aí o que é que acontece? Se você manter todo o controle, conseguir tomar a medicação certinha, você vai obter um sucesso, né? E a gente consegue ali ter um controle. Mas se você não tiver o cuidado, você pode amputar uma perna, né? Você pode ficar cego. Então, eu tenho que falar que tanto eu posso ter uma melhora com aquela doença, que a gente consegue viver de boa, tranquilamente, como também eu posso falar das coisas que As podem agravar complicações, das né? complicações, Verdade. né? Verdade, exatamente. Falando de desafio, a gente vai ter muito essa preocupação, né? O desafio, né, de conscientizar essa pessoa, né? E dela se manter engajada no tratamento. Porque muitas vezes ela, como a Andressa falou, ela começa a tomar medicação, ela começa a buscar ali melhorar seus estilos de vida. Ela diz, nossa, eu tô diabética, já sei, vou me alimentar melhor. Então ela larga ali as frituras, né, os salgadinhos, pizza. Ai, deu até fome. Pois é, abafa. Não, a gente não, a gente só come coisa Ai, é saudável, verdade, né, não. não. Aqui para as câmaras a gente só come coisa saudável, mas pra tá terminar bom, aquela então. pizza tá garantida. Mas enfim, o paciente nos primeiros momentos ele começa a ter realmente hábitos de vida melhor. E isso vai ter um bom efeito, principalmente pensando na diabetes, né? Então ela diminui ali a taxa de glicemia, ele volta, né, vai pro retorno, faz novo teste, quando vai ver a glicemia baixou. Diz, pronto, olha só, tá vendo? Deu certo. Então, já que deu certo, eu não sou mais diabético, agora é só seguir o baile. Vou parar a medicação, vou voltar a comer pizza, vou voltar a beber, vou voltar a fumar, vou voltar a tudo que eu já fazia antes, porque já me livrei da diabetes. E aí a gente sabe que não é assim, né, Andressa? Tipo, essa mudança do estilo de vida, ela também é contínua, né? Então não adianta o paciente mesmo que ele tome a medicação, mas se ele não muda o seu estilo de vida, não vai ter um bom resultado, né? Então o paciente, às vezes, ele se engana nesse sentido, de achar que só a medicação vai conseguir resolver, que vai ser um milagre, e não é, né? Então não adianta o paciente, eu tô tomando insulina, tô tomando medicação oral. Certo, mas aí como é que tá a alimentação? Como é que tá o sono, o estresse, né? O cigarro, a bebida alcoólica, né? Tudo isso aí precisa ser visto, né? Então a gente tem esse desafio, né, como a Andressa falou, de realmente conscientizar
E comunicar a pessoa, né, sobre essas situações e fazer a educação em saúde, né, que é muito característico do enfermeiro, né, a gente educar essa pessoa, né, sempre buscando ali ter uma empatia, né, se colocar no lugar do outro e entendendo que ela precisa de cuidados, porque a gente também pode estar nessa situação daqui a alguns anos, né, Que Andressa? inclusive é uma das nossas estratégias, né, gente? A educação em saúde, né, ela vai ser importante justamente nesse intuito. É uma estratégia que nós da enfermagem temos de deixar aquele paciente mais próximo da gente, né, de realmente conscientizar ele, né, para que realmente ele venha a ter melhoras, venha evoluir na sua saúde e doença, né? Então a gente precisa realmente de toda essa conscientização, tá bom? Aí vamos Exatamente. lá, Felipe. A gente separou aqui algumas perguntas, né, para a gente estar fazendo aqui com Uhum. o pessoal. E a outra pergunta que a gente vamos responder agora é: como o enfermeiro pode ajudar um paciente a gerenciar sua doença crônica de maneira eficaz no cotidiano, Pronto. né? É justamente muito importante a questão da educação, né. O paciente, ele precisa entender sobre a sua doença, né, ele precisa entender por que que ele tem diabetes, né. Então a gente tem que começar daí, né. Eu já atendi vários pacientes, principalmente pacientes portadores de ferimento, que a pessoa chegou em mim e disse: "Eu queria que tu me dissesse uma coisa". Aí eu disse: "Digo, por que que eu tenho essa ferida?". Porque eu já passei em vários médicos, já fui consultado por várias pessoas, já passei várias medicações, vários exames, mas ninguém nunca parou para me dizer por que que eu tenho essa ferida. Então, trazendo também para a realidade da doença, muitas vezes ele vai dizer: "Por que que eu tenho essa doença?", né. Ele não faz E nem aí noção, né, de que ali se isso, gerou por conta da diabetes, muitas vezes que ele tem, exatamente, né? exatamente. Então, já peguei, por exemplo, né, só fugindo um pouquinho aqui da parte das doenças crônicas, mas eu já peguei paciente com lesão por pressão, e ele não sabia por que que tinha uma Uhum, lesão no bumbum, entendeu. sim. Tipo assim, às vezes ele pensava que era uma infecção, uma bactéria, entendeu. Uhum. E aí eu fui explicar pra pessoa, né, que não, que na verdade foi porque ficou muito tempo na mesma posição, paciente acamado e tudo mais. Então olha só, o paciente precisa entender, né, a causa daquela situação. "Ah, por que que eu tenho uma diabetes?", né, o que é diabetes, né. Então a gente tem que orientar, né, claro que a gente não vai trazer aqui um nível de complexidade muito grande, até porque muitas vezes o paciente é leigo, principalmente paciente idoso, né, ele pode ter uma dificuldade maior de compreensão, mas a gente explicar ali de forma básica, né, de forma clara, explicar que ele tem uma condição, né, que altera toda a parte de açúcar no sangue, falar assim de forma bem clara: "Olha, seu João, dona Maria, a senhora tem uma condição que a senhora tem muito açúcar no sangue. E esse açúcar pode ter vários problemas, pode deixar o sangue grosso, né, com dificuldade. Então a gente tem que tratar essa doença, tá E, bom?" inclusive, tem que ser da forma mais clara possível, né? Porque, Exatamente. assim, gente, quando uma coisa é você falar de profissional para profissional, né? Por exemplo, eu falando com o Felipe, a gente pode utilizar os termos técnicos, né? Que o Felipe vai entender. Agora, quando eu estiver falando com o paciente, é da forma mais clara, mais breve possível. Porque você não vai explicar o que é a glicose, o que é a insulina para ele, porque ele vai ficar, né? Exatamente. Não, e aí a gente vai ter o efeito ao contrário do que a gente quer, porque a gente quer esse paciente próximo da gente, como a Andressa falou. A gente quer esse paciente aqui bem engajado no tratamento. E se a gente traz muita complexidade, o que é que o paciente vai dizer? "Não estou entendendo isso, vamos embora". E aí ele se afasta, ele não vai voltar. Às vezes ele vai ter até vergonha, né, de perguntar algo, que ele vai dizer assim: "Poxa, o doutor está explicando, não estou entendendo, não, eu estou com vergonha de perguntar, não irei perguntar". Então a gente sempre tem que zelar, né, pelo ambiente acolhedor, um ambiente humanizado. Entender que a pessoa, ela não é obrigada a saber, né, a pessoa não é obrigada a saber o que é uma diabetes, o que é um DPOC, o que é uma artrite reumatoide, a pessoa não é obrigada a saber o que é uma pressão arterial alta, mas a gente sim, a gente como profissional de saúde, a gente tem o dever, né, de saber isso e explicar para o paciente, né, por que que ele tem isso, né, de onde é que surgiu e quais são ali, o que é que ele tem que fazer para tratar. Então não é só a medicação, né, porque às vezes, Andressa, a gente ainda tem um sistema muito medicalocêntrico, né, a gente foca muito no médico, o médico que vai resolver. Paciente tá diabético, manda para o médico, ele vai passar uma medicação, paciente está com uma ferida, manda para o médico, vai passar um antibiótico. E não, né, não é só o medicação, não é só o médico, né, tem muito nosso papel enquanto enfermeiro faz muita diferença, né, porque o paciente que realmente se engaja no tratamento, que ele entende o tratamento, ele entende os riscos, as complicações, ele vai ficar muito mais atento aos sinais, os sintomas, ao controle correto da medicação. Então vem aí dessa importância, né, da consulta de enfermagem, né, que o profissional enfermeiro oriente esse paciente, né, a reconhecer os sinais e sintomas, que ele anote, né, por exemplo, a pressão arterial alta.
A hipertensão, ele pode estar anotando, né, num caderninho, para trazer na próxima consulta, sempre que verificar. Pode anotar também os valores de glicemia. E aí são conversas, né, que a gente vai tendo ali continuamente, e aí o paciente vai tendo mais clareza sobre a sua condição e vai conseguindo ter uma eficácia maior diante do tratamento da condição dele. Isso, inclusive vem aí a questão de adesão ao tratamento, né, gente? Então, assim, é difícil aquele paciente, né, que você não explica, que você não tem um contato com ele, dele realmente dizer assim, não, eu vou fazer esse tratamento, porque pelo que eu tô vendo, tanto tem pontos positivos como tem pontos negativos, né? E eu não quero chegar a ter alguma complicação por conta dessa doença. Então, gente, essa adesão ao tratamento muitas vezes depende também de nós, da enfermagem, tá? O poder de persuadir o paciente. Isso. Isso é muito importante, porque se o paciente ele confia em você, que você, por exemplo, o paciente teve ali realmente, passou o mês todinho fazendo tratamento direitinho, né? Conforme você passou, fez uma mudança no estilo de vida, mudou a alimentação, fez atividade física, ou seja, ele aderiu, ele teve uma adesão muito grande ali ao seu tratamento. Então, se ele teve essa adesão, aí você chega para ele e vai parabenizar, né? Porque a gente também tem que fazer esse papel de chegar para o paciente e dizer, olha, parabéns, muito bem, estou muito orgulhosa de você, né? Eu preciso que você continue assim. Não é porque você foi certinho esse mês que no próximo mês você vai dar uma piorada, né? Eu quero Tipo eu que da academia. Só deixei tu mês, tô super o focado. mês tocado Vejo o também não, resultado, né? vejo o retorno. Tem que ter o Aí no equilíbrio, outro mês né, eu digo, pronto, Felipe? teve o Vou dar retorno, uma agora relaxada. é, aí eu sempre uma briga de vai e volta. Eita, meu Chuta o Deus. balde, busca o balde. É, do Mas, mesmo jeito é o paciente, viu? porém, faço o que eu digo, não faço o que eu falo, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Não faço o que eu faço, Mas no caso tá do bom? paciente, ele não pode chutar o balde, porque Não pode. se ele chutar o balde, ele fica cego. Se ele chutar, eu digo desse jeito, viu? Pro meu paciente, ó. Se tu chupar o. Eita, meu Deus do céu, A gaguejei. dicção de milhões. A dicção. Gaguejei. Ô, minha gente, toda vez eu passo uma vergonha, né? Não, e Mas o bom tá que foi tudo chupar bem. o balde, que ela disse, né? Vocês perceberam. Mas enfim, né? Ô, A gente entendeu. Felipe, Eu sempre ajuda! estarei colocando lenha na fogueira, né? Sempre que possível. Ajuda, Eu tava até Felipe! falando dos haters lá do Instagram. Ô, minha gente, eu tenho muito hater, por favor, não me dá hater aqui também no Hashtag podcast, parem os viu? haters com Andressa. Mas Sim, enfim, aí deixa eu falar pra vocês. Então, tá. assim, no caso do paciente, ele não pode estar chutando o balde, né, gente? Porque se ele fizer isso, vai vir muitas complicações pra ele. Então, por isso que eu preciso que ele esteja ali bem engajado, né, ali no tratamento. Então, se ele não engajou no tratamento, eu vou puxar a orelha dele, tá certo? Isso é coisa que realmente nós precisamos fazer. Eu não posso passar a mão na cabeça, porque tem muita gente que tem o poder de. Oxe, tô nem aí, né? Eu, né? Pensa muito Uhum. assim, é muito egoísta, digamos, né? Oxe, né? Eu que tô fazendo, pode deixar que ele se lasque, eu já avisei, né? Tem, Ai, tem gente que fala isso, né, gente? Eu já avisei, já informei, então se ele não quer seguir o tratamento, então tô nem aí mais não, né? A pessoa fala desse jeito. Só, gente, que mesmo aquele paciente difícil, né, que a gente não tá conseguindo trazer ele pra gente, tem que ter a persistência, tá? Uma hora ele realmente vai te escutar e ele vai ver que tudo que você falou faz sentido, né? Não é simplesmente porque ele não faz que você vai chutar o balde, né? Vai dizer assim, ah, também não quero mais saber dele, não, né? Que às vezes a gente É, fica e estressado, né? aí, Quando o paciente não tem, né? exatamente. E aí é que tá o grande perigo, né? Porque às vezes o paciente vem, vamos falar agora do posto de saúde, né? Que é ali o principal local para a gente ter essa prevenção, né? Dos agravos, né? Porque quando a gente pensa, né, no paciente que está internado, é um paciente que muitas vezes já houve a complicação, né? Então, o melhor local para a gente prevenir as complicações e os agravos da doença é justamente no PSF, né? Na Unidade Básica de Saúde. Então, a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente que ele precisa ter uma rotina, né? No caso, uma rotina mesmo diária em casa, né? Ele tem que ter uma rotina, né? No caso, é diabético. Ele tem que tomar a medicação, né? Tem que ter um controle ali alimentar, tem que verificar essa glicemia, às vezes vai fazer uso da insulina. Ele precisa saber como é que aplica essa insulina. Então ele vai ter essa rotina. E também ele precisa ter uma rotina no próprio PSF. Então eu tenho que deixar ali já marcado com ele consultas de retorno. Porque como a Andressa falou, né? Às vezes vem aquele paciente, principalmente quando é um paciente bem difícil, né? Aquele clássico, aquela pessoa bem teimosa, né? Aquela pessoa assim, principalmente o homem, né? Que já tem uma dificuldade maior para se cuidar.
Aí vem aquele homem tabagista, alcoólatra, que a própria esposa diz, ah, ele não tá nem aí, né? É, já chega logo Geralmente, falando, detonando o homem, né? é. Aí ela diz, ó, ele come muito macarrão e toma Coca-Cola no almoço, ele não tá nem aí, não sei o quê, né? E aí ela acaba jogando muita culpa na pessoa, né? Fica muito aí, então assim, a pessoa já não gosta de procurar o serviço de saúde. Ela vai pro consultório, ainda tem uma pessoa ali, né, dizendo, ah, porque ele é isso é. Eu já vi várias vezes, tá, Andressa? Não sei se já aconteceu Uhum, contigo. já, com certeza. Muitas vezes a esposa, ou então a mãe da pessoa, a acompanhante, dizendo assim, ó, tá vendo, isso é culpa sua. Tá vendo, isso é culpa sua, porque não cuidou, porque eu disse, É não sei o muito quê. chato isso. E é Eu não horrível. E isso gosto. afasta a Com pessoa, né? certeza. Isso não é uma atitude que a gente, quanto profissional, deve ter. Então, eu sempre digo para meus pacientes, sabe, Andressa? Eu digo, olha, primeiramente, isso não é culpa sua. O senhor realmente não se cuidou lá atrás. Porém, o senhor não tinha a cabeça que tem hoje. Aí eu me engajo também no local. Eu digo assim, olha, seu fulano. Eu também, tem muitas coisas que eu me arrependo lá atrás. Eu já fiz, olha só, já até experimentei cigarro, já fumei, me arrependo, porque não serve de nada. Mas eu com a cabeça de 15 anos, eu não tenho a cabeça de hoje. Não é verdade? Ele diz, é mesmo. Eu disse, pois é, eu me arrependi. Mas eu não posso mais deixar, eu não posso pegar uma borrachinha, apagar da minha história o cigarro que eu fumei quando eu tinha 15 anos de idade. Mas a partir de hoje, né, como homem, como adulto, eu posso escolher não fumar. Aí ele diz, é mesmo. E E escolher uma aí, nova história, né? Que isso exatamente, também acontece com a aí eu digo doença. muito a ele, isso, né? Eu digo, olha, por exemplo, essa semana eu estava atendendo uma paciente que ela já perdeu 2 dedos, né? Amputação por causa Uhum. da diabetes, 2 dedos. E aí foi exatamente essa situação, né? Só que foi a própria paciente que estava se culpando. Ela dizendo, olha, tá vendo? Eu perdi 2 dedos, culpa minha, porque eu devia ter cuidado antes. Eu disse, não, olha, jamais, não é culpa sua. Você tinha a cabeça que tem hoje? Ela disse, não. Então, pronto. Como foi que você se conscientizou? Precisou vir da amputação para você se conscientizar. Então, vamos valorizar que você ainda tem pé, que você tem as 2 pernas, que você caminha. Isso é muito bom. Eu disse, eu tenho vários pacientes que são amputados, vários pacientes que se eles pudessem trocar com você, eles trocavam agora mesmo. Porque eles são amputados, alguns têm uma perna amputada, outros têm 2 pernas amputadas. Então, eles são totalmente dependentes de outra pessoa, né? Anda de cadeira de roda. Então, se ele pudesse trocar com você, ele trocava. Aí ela diz, é verdade. Aí eu digo, pois é, não adianta chorar pelo leite derramado, mas a gente pode evitar que o leite derrame de novo, né? Assim, ela diz, é verdade. Pronto, e aí com essa conversa, né, eu nunca gosto dessa atitude de julgar a pessoa, de culpar o paciente, sabe? Dizer assim, ah, é culpa sua. Não, eu sempre me coloco no lugar no local dele, né? Eu me coloco na situação e eu digo, olha, eu também não sou perfeito, eu também tenho as minhas dificuldades, eu entendo demais. O senhor é muito chato, né? Tá tomando medicação, tem que estar se furando para fazer os de insulina. Nossa, que coisa chata, né? Eles é mesmo. Pois é, mas é importante. É importante a gente fazer. Aí eu sempre falo também da academia. Quando eu tô Sempre, né? Ele conversando, puxando o saco dele aí da eu falo, digo, olha, academia. seu fulano, por exemplo, eu não detesto não, mas eu digo pra ele assim, eu digo, eu não gosto de ir pra academia. Tem vários dias que eu tô cansado do trabalho, eu só quero chegar em casa, dormir, assistir uma Netflix. Mas o que é que acontece? Eu vou. Por quê? Porque se eu não for, daqui a pouco eu também tô diabético, né? Eu digo até a ele, olha, minha mãe tem diabetes, então eu já tenho um fato aí bem importante na família. Aí ele diz, é mesmo, mas são esforços que eu faço, né? Porque eu tenho que fazer, né? São as nossas cruzes, né? Todo mundo tem sua cruz. Aí eu digo, a minha é essa, né? Eu tenho que estar indo, mesmo cansado e tudo. E o do senhor é tomar medicação, é ter esse controle. Mas vamos fazer junto? Vamos encaminhar para dar certo? Se eu confio em mim, eles confiam. Pronto. Aí eu digo, olha, eu quero que o senhor faça isso. Assim, assim. E aí ele vai seguindo, né? E eu já peço para ele voltar. Digo, olha, eu quero ver o senhor daqui a uma semana. E aí a gente vai vendo esse paciente com certa frequência, sabe, Andressa? Não deixar esse paciente muito solto. Que aí é que tá o ponto, né? Às vezes a pessoa diz, ah, se ele quiser seguir assim, que vá. E aí você não marca uma consulta de retorno, é um problema, né? Porque como é que eu sei que realmente esse paciente, ele vai fazer o que eu pedi, né? Como é que eu sei que ele vai mudar a alimentação, que ele vai tomar as medicações, que ele vai se engajar no tratamento se eu não vejo ele mais, né? Então, muitas vezes o paciente foi no posto, às vezes só foi porque às vezes queria um atestado, então queria uma prescrição médica, alguma coisa, e pronto, e some. E aí? Então, eu preciso trazer esse paciente, né, para o PSF, né, para eu sempre estar acompanhando, né? Principalmente paciente que é portador de doença crônica, né? A gente precisa estar acompanhando realmente de perto, né, com certa frequência, de acordo com a nossa disponibilidade do local, claro, mas sempre que possível fazer um acompanhamento mais de perto, né, para ir mudando e adaptando, né, os cuidados que são necessários para a realidade daquela pessoa.
E eu trouxe agora, gente, outra perguntinha, né, para vocês, que fala assim: como o enfermeiro pode identificar sinais de complicações ou agravamento de doenças crônicas? E qual a sua importância dessa identificação precoce? Gente, vamos lá. Principalmente para homem, né? A gente passou agora há pouco tempo o Novembro Azul, né? E o Novembro Azul, ele fala muito da questão do cuidado com o homem, né? A mulher já é mais fácil da mulher ir ali no posto de saúde, pedir um check-up, né? Fazer ali um hemograma, tá certo? A mulher, digamos que já é um pouco mais tranquilo. Agora, o homem, gente, para ele ir realmente no hospital, no posto de saúde, é muito complicado, né? Então, infelizmente, a saúde do homem acaba ficando para trás, né? Então, é algo que eu gosto muito de enfatizar, porque os homens dificilmente eles vão fazer um hemograma, algo assim, né? Mas essa importância de realmente você ter o cuidado com a sua saúde e ser diagnosticado logo no início, você consegue evitar muitas sequelas, muita complicação, né? Então, por exemplo, no caso da diabetes, né, que a gente está focando nesse quesito da diabetes, porque infelizmente a gente tem muitos pacientes diabéticos. E quando descobrem, às vezes nem medicação mais relacionada à glifagem, por exemplo, né, não resolve, nem comprimido, mas não resolve aquela situação desse paciente, né? Às vezes tá um paciente já está no nível tão avançado que tem que fazer uso de insulina, né? E assim, gente, querendo ou não, a insulina, ela vai ser chata no cuidar daquele paciente. Imagina aí, todo dia você levar uma agulhada, É. né? É muito chato. Então, você pode fazer com que evite isso, né? Simplesmente você fazendo um check-up pelo menos uma vez no ano, tá, gente? Então, assim, enfatizar os pacientes, você vai fazer a qualquer custo, né? A qualquer momento, tá ali numa sala de espera, né? Vai conversando com os pacientes. Ah, mas é para prevenção ginecológica. Faz a conversa, né? Aproveita aquele momento e já faz. Por isso que a gente tem aí, todo mês a gente tem uma doença específica, né, que a gente gosta de enfatizar. Por exemplo, né, a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, né, que é contra HIV e AIDS, né? Então, assim, é tão bom se a gente realmente fizesse essa parte da conscientização dessas doenças que tem a cada mês, né, o Setembro Amarelo, por exemplo, né? Porque, gente, infelizmente está um nível muito elevado de depressão, de ansiedade, e que são doenças crônicas, né, que cabe Também. aí também, né? Que a gente às vezes fala muito de diabetes e hipertensão, mas tem as doenças psicológicas que também são crônicas, né? E que elas podem muitas vezes ser evitadas, né? Quando tem ali um acompanhamento psicológico, quando tem terapias, né? Eu consigo manter um equilíbrio muito grande dessas pessoas. Então aí é que tá, é eu aproveitar o momento, né, que eu tô ali em uma consulta, um momento que eu tô numa sala de espera, que os pacientes estão esperando para ser atendido, e realmente fazer toda essa parte de educação em saúde, que é extremamente importante, né? Isso, Felipe? Isso. E pensando no paciente portador de doença crônica, né, como eu falei, é importante esse acompanhamento contínuo, né? Então, eu tenho que ver essa pessoa com certa frequência, porque não é uma doença que eu vou, digamos, o médico vai passar uma medicação, pronto, resolveu e pronto, acabou. Né? Não, é uma pessoa que, por exemplo, o paciente está com diarreia. Digamos, a pessoa, o médico passou ali uma medicação, passou soro, passou alguma coisa, provavelmente vai se resolver com alguns dias mesmo. Então, vai se curar. Mas uma diabetes, uma pressão alta, uma DPOC, uma asma, uma artrite reumatoide, isso não vai se resolver, né? Não vai se curar, né? Vai ter um controle, um tratamento. Então é importante a gente ver, né, esse paciente com mais vezes, né? Porque às vezes o paciente, ele foi para aquela consulta hoje, digamos, passou 1 ano, 2 anos, eu não vi mais esse paciente. Aí quando o paciente volta, já volta com complicação. Quando é que eu vou ver esse paciente? Lá no hospital, lá dando plantão. Aí às vezes eu vou ver lá o paciente no hospital, internado, seu João, dona Maria, o senhor tá aqui, mas você não foi mais nem no PSF. Pois é, rapaz, eu tava tomando a medicação que o senhor passou e tudo, que o doutor passou, mas não teve jeito. Aí me complicou, tive um infarto, teve um problema e tô aqui internado. E agora eu tô esperando para fazer cirurgia, né? Quem nunca, né, se deparou com essa Uhum. situação? Muito, muito comum. E então a gente precisa ver esse paciente com muita frequência, porque eu sempre digo, o paciente ele não vai saber identificar quando tiver o início do agravamento. Muitas vezes ele não percebe.
principalmente na diabetes, é muito rápido, né? Às vezes um pequeno corte, um pequeno ferimento já é algo de alerta, porque para evoluir para amputação é muito rápido. Então, esse paciente não pode esperar uma semana, 10 dias para procurar um serviço de saúde. Tem que ser muito rápido, né? Então, a gente precisa ver esse paciente com certa frequência e pedir para ele fazer esse controle dos sinais vitais em casa, né? Então, que ele consiga ver ali a pressão arterial, né, com certa frequência, principalmente paciente hipertenso. Se for um paciente diabético, que ele veja ali a própria glicemia em casa também. Se for um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide, que é uma condição bem mais dolorosa, eu vou pedir para esse paciente fazer escalas de dor. Então, eu vou dizer, olha, seu fulano, digamos, olha, dona Ana, eu quero que a senhora todo dia, vamos pensar numa escala de 0 a 10, tá bom? De 0 a 10, a senhora vai dizer quanto é que tá a dor da senhora todo dia. E a senhora vai anotar, tá bom? Todo dia, pode ser no celular mesmo, pode mandar para a sua filha no WhatsApp, porque aí todo dia você vai mandar quanto é que tá essa dor. Porque, digamos, ela tá fazendo uso de uma medicação para diminuir a dor da artrite reumatoide. Um exemplo. E como é que eu sei que essa medicação tá dando certo ou não? Quem vai me dizer é a própria pessoa, né? Porque dor a gente não avalia, né? Assim, não tem como saber porque é subjetivo. Então, eu vou pedir, olha, vai anotando. Aí, digamos que ela começa a ler, nossa, primeiros dias está 9. 8, tá? Nossa, pronto, passou 2, 3 meses, ela já tá dizendo que tá mandou 4, que tá 5. Foi passando o tempo, tá ali equilibrado. Aí, de repente, voltou, ela me procura de novo. Ó, doutor, minha dor tá muito intensa de novo. Aumentou para 8, aumentou para 9. Olha só, isso é interessante, porque a própria pessoa já começou a entender que ela consegue também identificar um agravamento, né? Então, por isso que vem a questão da conscientização, né? Que essa pessoa entenda, que ela seja capaz de perceber também esses sinais. O próprio paciente, né, às vezes quando ele é diabético, ele sabe que a glicemia dele tá mais alta. A pressão alta do mesmo jeito. Ele consegue saber. Às vezes você vai aferir a pressão e diz assim, ó, tá 16/8. Aí diz assim, sério? Oxe, pois hoje tá mais alta. Porque toda vez estava dando 14/9. Porque ele tem um controle, Então, ele tem né? um controle, ele já tem uma consciência sobre os seus sinais e sintomas. Então, isso é muito importante, né? Que o paciente entenda quais são esses sinais, né? Que não é algo ali só para a gente preencher formulário, né? Só para botar no prontuário, não. Mas é porque aquele dado é importante, né? A gente saber essa pressão, essa glicemia, saber a escala de dor, né? Então, ter essa conscientização também por parte do paciente e da família, né? Muitas vezes é um paciente que tem uma família, tem um cuidador. Então, às vezes, como a Andressa falou, o homem, né? Ele tem mais dificuldade de se cuidar. E aí a gente pode orientar essa esposa, né? Que ela, olha, ele tem dificuldade de aferir a pressão, então a senhora pode aferir a pressão dele todo dia, anotar no caderninho, ou então deixar salvo no aplicativo, mandar no WhatsApp. A senhora, quero que a senhora fique responsável por isso, tá bom? Todo dia ver a pressão, ver como é que tá a glicemia, tá bom? E vá percebendo se ele tá tendo algum sinal de piora. E aí a gente já vai dizendo também quais são esses sinais. Inclusive, gente, pegando aí a deixa de Felipe, eu queria até falar para vocês em relação aos pacientes idosos, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande nesse quesito de trazer os idosos para realmente fazer o acompanhamento, né? Para realmente que ele possa fazer o tratamento certinho. E aí é que vem a importância da família, tá? Quando tem ali uma família, uma mãe, não. Na verdade, quando é idoso, vai ser mais o irmão, ou perdão, o filho, né, que vai cuidar, a filha, né? Então vai ser mais aquele parentesco, né? Ou o próprio cuidador, né? Que às vezes tem em Exatamente, casa, né? ou o próprio cuidador, tá certo? Quando se tem, ótimo, porque às vezes realmente ajuda bastante. Às vezes tem uma filha bem cuidadosa, né? Então isso ajuda. Mas e quando não tem? Como que a gente faz nessa situação, né? A gente vai tentar traçar estratégias para que você possa ensinar esse idoso a realmente tomar aqueles medicamentos certinho, né? Inclusive, antes da gente começar o podcast, a gente estava até comentando em relação às estratégias que tem de idoso, por exemplo, que não sabe ler, né? Ou que tem alguma demência, né? Por exemplo, o idoso que não sabe ler, que não sabe qual é a medicação que vai tomar de manhã, qual é a medicação que vai tomar à tarde, você pode colocar símbolos que ele vai entender. Por exemplo, se for pela manhã, você pode colocar um solzinho, né? Que ele Isso. vai entender que ali vai ser pela manhã. Né? Se for no horário do almoço, aí você desenha, sei lá, uma comida, né? Faz ali um prato com garfinho, que já sabe que vai ser na hora do almoço, né? Se for à tarde, aí coloca um pôr do sol, né? Já coloca como se fosse o sol se pondo, né? E quando for à noite, desenha a lua, sei lá, algo Isso. que realmente vai ilustrar para aquele paciente e que vai facilitar o entendimento dele, né? Porque assim, gente, se você simplesmente jogar
Ó, tá aqui, viu? A prescrição e a medicação são essa, te vira, né? Que às vezes tem profissional que faz isso. Mas e aí, gente, se for uma pessoa idosa que não tem um cuidador, que não tem ali alguém da família para lhe apoiar. E aí, esse paciente simplesmente ele não vai fazer o tratamento, não é nem porque ele não quer, é porque ele não sabe, Isso. né? Ou então, às vezes, ele pode até tentar fazer, mas vai fazer da forma inadequada. Eu já Isso. cheguei em casos, também várias vezes, paciente vinha, tipo assim, ele veio de algum médico, né? E aqui eu não estou culpando o médico, só para deixar claro. Eu entendo que o médico também tem as suas demandas, né? Tem suas questões. Então, às vezes, o médico, ele não consegue ter muita comunicação com o paciente, né? A gente da enfermagem, a gente já tem um tempo maior, né, para essas consultas, então a gente assume mais essa parte. Então, às vezes o paciente chega aqui, ó, doutor, tá aqui, ó. Aí ele bota assim na minha mesa, tipo, 5 caixas de medicações, ou então 6 caixas, né? E às vezes até é engraçado que às vezes eu digo assim, qual é a medicação que o senhor toma? Aí ele disse, eu não sei dizer, mas tá aqui. Aí ele coloca, aí ele diz, tá aqui, ó. Aí entrega só o papelzinho, aí tem o nome assim, genérico. Aí ele, não, obrigado, ajudou muito, Oh, obrigado. nossa, ele arrancou só a parte que tinha o genérico. Só Oh, o meu genérico. Deus. Quem nunca já pegou isso, Andressa? Não, nunca peguei, não. Caso Já assim, não. aconteceu comigo. Já. Mas aí entrega só o nomezinho, Nossa, genérico. ajudou bastante, né? Isso. Aí eu digo, não, tente ver em casa, traga a caixinha completa, não traga só um pedaço, não, traga a caixinha. E outra vez também eu já peguei. Eu dou sorte para essas coisas, porque eu já peguei também o paciente vinha, ele cortar só o comprimido. Aí Sim. traz só o comprimido, aí está aqui, doutor. Então, nossa comunicação, né? Por isso que eu digo que a nossa comunicação tem que ser muito clara. Às vezes, o que é óbvio pra gente, não é óbvio pra outra pessoa. Então, já aconteceu de eu dizer isso. Eu dizer, olha, no retorno, na próxima consulta, traga o comprimido seu tomando pra eu ver. Aí a pessoa Aí ela traz traz só o literalmente, comprimido, ela né? trouxe literalmente o comprimido Aham. cortado. Aí você Então, que se vire pra saber qual é, então, daí né? que você tira, né? Daí que você tira. E eu lembro, assim, eu até fiz participei de uma palestra esses dias que falava sobre comunicação. E ela, achei bem interessante, né, a fala da pessoa, da palestrante, porque ela disse assim, ela disse, olha, se você fala algo para alguém e a pessoa não entende da forma correta, a responsabilidade maior foi sua, porque você que não foi claro na sua fala. Então aquilo foi tipo assim, bum, nossa, que importante. Então eu trouxe para mim, né, na minha prática de enfermagem eu fiquei pensando nisso, eu digo, caraca, então se o paciente trouxe o comprimido, é porque eu não fui claro. Né? Então, eu que não fui claro, não foi culpa do paciente, foi eu que não fui claro. Aí eu disse para ele, eu disse, olha, eu quero que você traga a caixinha, traga a caixinha completa, traga pra eu ver. Aí, beleza, aí ele chega. Aí sim, ele traz a caixinha, traz assim, ó, 5 caixas. E às vezes o paciente, ele tem muito isso, sabe, Andressa? O médico, às vezes o paciente, principalmente o idoso, ele tem várias doenças crônicas, né? Ele não tem só a diabetes, ele não tem só a pressão alta, Uhum. ele tem várias, né? Ele tem insuficiência renal, ele tem diabetes mellitus, ele tem pressão alta, ele tem várias coisas que ele precisa, de vários sinais e sintomas que ele precisa controlar, que é o que a gente chama de polifarmácia, né? Aquele paciente toma mais de 5, várias medicações. E às vezes o que é que acontece? Às vezes ele tem várias medicações, o que é que acontece? Ele pensa assim, ah, vou tomar tudo junto, né? E olha o risco aí de overdose, né? Então, isso é muito importante. Eu já vi até um caso também de uma enfermeira que eu achei bem interessante, que era uma paciente idosa, né? Mulher, gostava muito de assistir novela. Então, ela assistia novela, né, na TV. Aí, o que foi que ela fez? Ela passava o dia todo com a TV ligada, né? Desde o Jornal da Manhã até a novela da noite. E como ela era polifarmácia, né, ela tomava várias medicações, o que foi que a enfermeira fez? Ela imprimiu as imagens, né? Imprimiu as imagens de cada jornal, de cada novela, e foi colocando de acordo com os horários. Porque aí, na hora que começasse, por exemplo, o jornal do almoço, pronto, aí ela sabe que é o horário de tomar aquela medicação. Então, como ela não sabia ler e era várias caixinhas, ela colou uma, né? Então, são alternativas, né, que a gente vai pensando a fim de facilitar a vida dessa pessoa, né? Que ela consiga tomar nos horários certinhos, né? Que ela consiga se engajar. E eu tenho certeza que esse acompanhamento vai sendo mais eficaz, né? E assim, gente, em relação ao psicológico, né? Tem a questão toda do psicológico do paciente, né? Porque assim, vai ter pacientes, né, que como a gente até já falou, que vai levar de forma banal, né, o diagnóstico daquela doença, mas vai ter pacientes também que vão ficar extremamente abalados com o diagnóstico. Então, o que é que acontece? Para isso, ele vai precisar de um suporte emocional, né? Ele vai precisar muitas vezes do apoio psicológico. Então, a gente precisa encaminhar, por exemplo, esse paciente para um psicólogo, né? Para que ele possa fazer terapias e aí sim haver uma melhora também na adesão do tratamento. Porque, inclusive, gente, quando a pessoa ela tá bem psicologicamente, ela vai pensar de forma positiva e ela vai conseguir sim, né, atuar ali de uma forma na qual vai trazer muitos benefícios no
seu tratamento. Então, esse apoio psicológico, né, na vida de um idoso, por exemplo, até mesmo na vida de uma pessoa jovem, né, que acabou de descobrir um diagnóstico, né, que é de uma doença crônica, ela vai precisar realmente desse apoio emocional, tá certo? Então, assim, é interessante também fazer o encaminhamento do paciente para que ele possa ter esse apoio psicológico, né, Felipe? Isso, deixar o paciente também desabafar, né? Que às vezes o paciente tá ali, né? E ele tá triste, né? Ele quer desabafar. Deixa, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, olha, seu fulano, não, tomar aqui a medicação, vai dar certo. E às vezes você não dá o espaço para a pessoa, né? Realmente falar, conversar, né? Às vezes a gente, como enfermeira, a gente também tem esse poder de realizar a escutativa, né? De escutar aquela pessoa, porque isso também é aliviador, né? Então, ouvir essa pessoa, deixar ela desabafar, entender, né? Se colocar no lugar da pessoa, né? E se colocar ali, olha, eu estou aqui com você, você não está sozinho, a gente vai enfrentar isso junto. Isso que a Andressa está falando da parte psicológica é bem importante, a gente, com o nosso olhar clínico, a gente consegue perceber também a pessoa que tem indícios de depressão, né? Sim. Claro que não é função nossa de diagnosticar isso, mas a gente já consegue ter um indício. Às vezes você está numa consulta ali para diabetes, para pressão alta, para artrite, para outros problemas. E às vezes você diz, olha, tá dando certo a medicação? Ela diz, não, não tô tomando não. É bom que. Aí você diz, olha, mas se você não tomar, vai piorar. Diz, ah, mas é bom que morre logo. Bom que eu me enterro logo. Né? Eu já ouvi coisas assim. É, Né? E aí é uma pessoa que fala isso com certa frequência. Que às vezes uma vez ou outra, a pessoa às vezes, até fala na brincadeira, que né? até essa brincadeira a gente ainda tem que, né, ativar um alertazinho, né, nessas Uhum. brincadeiras. Mas quando é uma pessoa que fala mesmo com um tom sério, ela diz, "Ó, mas é bom que morro logo. É bom que Deus me leva logo, porque eu tô querendo. Aí, opa, será que essa pessoa também não tá em um quadro aqui já iniciando uma depressão, ou então já está numa depressão, né? Então, é por isso que eu reforço essa questão da continuidade do cuidado, né? Que a gente precisa rever esse paciente, né? E muitas vezes a gente precisa fazer a busca ativa. Que é o quê? Não é só eu esperar o paciente vir na unidade de saúde. Mas muitas vezes, eita, seu João. Ele estava aqui mês passado. Cadê seu João? Cadê Dona Maria? Cadê Dona Francisca? Vou lá, de porta em porta, bater para saber como é que esse povo tá. Porque não estão mandando notícia, não tá dando, não sei de nada. Às vezes a gente também pode pedir uma ajuda do próprio agente comunitário de saúde, né? Dizer assim, ei, quando tu for lá, vê como é que ele tá. Manda uma notícia disso que eu me lembrei. Isso faz diferença, gente. Às vezes a gente acha que é besteira, mas isso faz muita diferença. Só o fato da gente dizer assim, sabe, Andressa? Por exemplo, se você sabe que o agente de saúde vai lá, diz, ei, diga que a enfermeira Andressa mandou um cheiro. Diga que o Eita, enfermeiro Felipe ela lembrou. lembrou de mim. Pois quando eles voltam para a unidade, eles voltam tão felizes. Que às vezes eles traz galinha, traz ovo, traz frango, eu amo, né? Traz banana. Eles ficam muito felizes, Eu já né? ganhei uma galinha. Ai, que ótimo. A Mas era proteína. viva, viu? Não gostei, não. Mas, Vai aí- me levar essa galinha pra casa, viva? mas Como é que eu geralmente eles fazia? dão viva mesmo. Pois é, mas Foi como o é que eu meu ia sonho, eu fazer? Eu ainda lá não no... ganhei. Eita, Quando eu já ganhei, quando eu ganhar uma galinha viva, eu eu sei que lá eu no cumpri meu hospital. papel. Aí a mulher voltou, né, pra fazer Aham. consulta, né? Na hora que ela voltou lá, ela trouxe a galinha. Eu disse, mulher, mas eu bota essa galinha onde, pelo amor de Deus? Mas e Lá no aí, como foi que tu hospital. resolveu? Poxa, eu disse, pois tá certo. Eu botei a galinha lá no estacionamento, tem tipo como se fosse um banheirinho. Aí eu deixei a galinha lá e quando terminou, eu levei a galinha pra casa, E pra dentro do matar? Uber. Não, eu dei, eu não sei matar Tu não- galinha, não. E foi, tu não comeu a Poxa, eu galinha morro da de mulher? pena. Não, eu morro de pena de Oxe, matar pois. galinha. Não, eu não tenho coragem de matar também, não, mas eu tenho mandado Então, alguém matar e eu tenho comido. Oxente, um presente que eu ganhei de um paciente, não, eu tenho comido. Foi igual ovo. Um dia desse eu ganhei foi ovo de capoeira. capoeira, é. Aí a mulher toda assim, né? Ela disse, não sei o que, são os ovinhos, não sei o que. Eu digo, oxe, ótimo, eu amo ovo, é bom que já me ajuda na meta da proteína. Ah, tá Aí quando foi no certo. outro dia, aí quando eu vi ela de novo, né? Ela disse, ai, comeu ovo e comi, uma delícia, maravilhoso. Traga mais, Comi, traga foi mais. com tapioca, foi bom demais, amei, amei, amei. Traga mais. E depois eu sempre faço questão de comer, assim, porque tem que É, comer, gente. né? Mas enfim, tem essas questões, né? E outra coisa também é o paciente, voltando a entender, né? É, entender que esse paciente, ele sempre vai ter a doença crônica, né? Que ela não vai deixar de existir, né? Porque às vezes, outra situação que acontece muito comigo, que acontecia, né? Que agora eu mudei minha fala, porque antes eu dizia assim, o senhor tem pressão alta? Aí o paciente dizia assim, não, tenho não. Minha pressão é sempre normal.
Digo, eu só tomo medicação? Aí disse, toma, tomo losartana. Eu já vi esse meme já. Não, mas pior que não é meme não, tipo, já aconteceu comigo, tipo, várias vezes, entendeu? De eu perguntar, e hoje eu aprendi. Eu mudei também a minha forma de falar, porque eu não pergunto mais se o paciente tem pressão alta, eu digo assim, o senhor toma remédio para pressão? Aí ele diz, tomo losartana, aí diz, né? Aí eu digo, pronto, aí eu já pergunto assim, sabe? Andressa? Eu não pergunto se ele tem pressão alta. E principalmente hipertensão, porque às vezes você diz hipertensão, a pessoa não sabe o que é É. hipertensão, né? Às vezes pra gente, nossa, Por isso que eu óbvio. falei pra vocês, tem que ser realmente da forma mais clara possível, né? Para que o paciente realmente ele venha a entender o que você tá falando e deixe da forma mais clara possível, né, gente? Então a enfermagem ela pode fazer uma diferença, inclusive a diferença que você vai fazer agora nesse momento. Você vai lá na nossa plataforma Enfermagem à Distância, que vai deixar aqui, gente, ó, tá aqui, ó, o linkzinho disponível para vocês. Então você já clica, já vai direto pro nosso site para que você possa ver todos os nossos cursos disponíveis que nós temos, tá, gente? Inclusive, nós temos aí o plano VIP, que cabe, ó, no bolso, viu, gente? Um valorzinho super acessível. Aproveita, vai se especializar aí na área que você gosta, né? Na área que você ama. E assim, nós temos mais de 80 cursos, né? E todos os nossos cursos, eles são reconhecidos pelo MEC, gente. Então, não perde essa oportunidade, né? Já aproveita agora o finalzinho do nosso podcast, né? Que nós já estamos finalizando e já corre lá para fazer o teu plano VIP, que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender, que tu vai sempre se manter ali atualizado, tá bom? Não é isso, Felipe? Com Então toda vamos nos certeza. despedindo, né, do pessoal, né? Que eu espero que eles Vamos. tenham gostado, né, do nosso podcast de hoje. Se vocês tiverem mais temas, né, podem deixar aí nos comentários, que a gente realmente tá lendo os comentários de vocês. Sim, tá Gente, tudo é bem. isso, né? Vamos finalizando, ó. Um beijão pra vocês, até a próxima. Fiquem com Deus. Cheiro, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.